Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte do esquema, né, do projeto do inversor e especificamente hoje a gente vai estar demonstrando o esquema do controlador de carga. Mas antes de mais nada, pessoal, quero aqui agradecer a todos vocês que vêm acompanhando a gente aí. Meu muito obrigado por você estar deixando seus comentários, enfim, compartilhando o vídeo aí. E isso é importante para poder dar uma força para a gente aí, né? Porque o canal é bastante fraco, bem pequeno ainda, né? E é o seguinte, pessoal. Nesse vídeo, como eu disse, eu quero apresentar para vocês o esquema do controlador de carga e conversar com vocês um pouco, né? Passar algumas dicas de algumas coisas também. E é isso. Vamos aqui então direto para a tela do computador para me estar mostrando para vocês então o esquema desse controlador de carga. Então, pessoal, como vocês podem observar, aqui está o esquema desse controlador de carga. E eu quis desenvolver esse controlador de carga, como vocês já sabem, como já tinha dito, por causa que às vezes a gente quer comprar um equipamento e além de ser super caro um controlador de carga bom, e sempre vem faltando alguma coisa que a gente às vezes gostaria que tivesse e não tem. Esse controlador de carga, pessoal, ele não tem uma fonte nele mesmo, ou seja, é preciso ser alimentado através desse ponto aqui com alimentação de 12 volts. Esse controlador de carga ele tem a possibilidade de trabalhar desde 12 até 96 volts, como já mencionado nos vídeos anteriores. Bom, essa parte aqui, pessoal, é a parte que vai estar alimentando o inversor. Então aqui é aquele portal onde vai para o inversor, né? E como eu já tinha explicado, a comunicação SCL e SDA, ou seja, a comunicação I2C. Esse transistor aqui, ele aciona, então, manda energia de 12 volts para o inversor, para alimentar a parte lógica do inversor, né? E aqui temos, então, um relé, que esse, por sua vez, ele faz o acionamento da contatura, né? Enfim, é um circuito bastante simples, como vocês podem observar. Esse inversor, esse controlador de carga, ele conta aqui também com um LM35, que a função desse LM35, pessoal, é justamente detectar a temperatura que está o dissipador de calor, porque é de suma importância, porque a gente tem como regular o limite de temperatura, né? Que se essa temperatura ultrapassar a temperatura estipulada lá pelo aplicativo, que em vídeos posteriores eu vou estar mostrando para vocês esse aplicativo, então aí o sistema entra em proteção. Esse LED aqui é um LED de indicação de estar ligado. Aqui temos então o processador Atmega 328P, né, um processador usado no Arduino Uno, né, muito popular esse processador aqui. Aqui, pessoal, a gente tem a condição de estar conectando um display, né, ou seja, é onde vai estar conectando um display. No caso, essa modalidade aqui é para utilizar um display do tipo Nexion, né, aquele display gráfico colorido. Mas o que acontece? Nessa versão desse sistema, esse conector aqui não vai ser utilizado porque eu preciso de modificar o código-fonte para uma versão futura, para esse fim. Então eu estava pensando o seguinte: se eu vou desenvolver um aplicativo no celular que eu tenho condição de acessar remotamente, com todos com melhores gráficos até do que nesse display, então não há necessidade de eu colocar esse display aqui. Então por isso que eu optei por um displayzinho simples, né? Vai ser um display daqueles normal, de 16 colunas e 2 linhas. Então a parte gráfica, a parte de detalhes de ajuste mais minucioso vai ser tudo via celular remotamente. Enfim, para aqueles que entendem um pouco de eletrônica, fica fácil entender esse circuito aqui, né? Esse conector aqui é justamente onde vai ser conectado o adaptador do cartão micro SD, que, como eu tinha falado no vídeo anterior, ele vai estar registrando de minuto em minuto, né,
todo os acontecimentos de variação de tensão, de corrente, né, da placa solar, também de tensão de corrente do consumo do inversor, enfim, todos os parâmetros ele vai estar registrando de minuto em minuto. E de segundo em segundo ele vai estar enviando via o ESP, que vai estar conectado aqui, nesse conectorzinho de 8 pinos, onde vai estar conectado o ESP01, que esse ESP01 é um processador, o ESP8266, né? Então é um processador muito potente, muito bom, e a função desse carinha é justamente criar a conexão via internet. Esse conector aqui, né, é um conector onde vai ser colocado um LED, é um LED RGB. Esse LED vai estar sinalizando as modalidades de trabalho desse controlador de carga, ou seja, vai ser um LED RGB, como já foi falado, né, que esse, por sua vez, quando estiver aceso na cor verde, significa que a bateria está em processo de carga, né? Quando ele estiver na cor azul, significa que a bateria está em processo de equalização. E quando ele estiver na cor vermelha, significa que ele não está carregando, ou mesmo que está durante o dia, mas se o consumo do inversor for maior do que a corrente que a placa está fornecendo, então ele vai estar na cor vermelha, indicando que toda vez que estiver na cor vermelha o LED, significa que a bateria está se descarregando. É uma indicação bastante simples, né? Essa indicação vai ser muito mais detalhada através da tela do celular, como já mencionei. Aqui, esse circuito aqui é um circuito conversor analógico digital, ele tem a comunicação também I2C, né? Um circuito bem bacana nesse sentido. Ele tem 4 entradas de conversão. Se fez necessário utilizar esse circuito porque eu precisava de converter sinais de baixíssima tensão, como é o caso da energia acumulada no shunt, né? Então tem uma energia acumulada nesse shunt aqui e tem uma energia acumulada nesse shunt aqui, que essa energia é extremamente, essa tensão que acumula aqui no shunt é justamente a tensão que resulta a corrente, né? A você que entende de eletrônica, você vai entender que é uma das modalidades de se medir uma corrente. Aliás, é uma das modalidades mais utilizadas que existe, né? Hoje em dia, claro que existem componentes que medem a corrente com aquele sistema efeito Hall, né? Mas esse modelo aqui eu prefiro porque ele tem menos ruído. Bom, pessoal, então é o seguinte. Como é que isso vai trabalhar? Aqui dentro tem um código-fonte, lógico, né, que nessa aula, nesse vídeo, eu não vou estar mostrando o código-fonte que vai aqui, porque senão vai ficar um vídeo bastante grande. E então, não é esse o objetivo, né? Senão fica um vídeo bastante cansativo de assistir, e muita gente tem reclamado dos meus vídeos por ser muito longo. Eu quero fazer vídeos menores, mas é complicado fazer vídeo pequeno, porque eu não gosto de coisa mal explicada. Então, aqui nesse ponto vai o cartão SD, né? O micro SD. Esse LEDzinho aqui vai ser o LED que vai indicar toda vez que o cartão estiver fazendo uma leitura ou escrita. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu não vou aproveitar o PWM saído do processador aqui para injetar direto nos transistores de potência. O que eu fiz aqui? Que eu precisava de uma frequência bem mais alta de PWM. Então, se vocês observar, esse circuito aqui, né, ele está montado para gerar uma dente de serra, né, para gerar nesse ponto aqui, uma dente de serra. Então, o que eu faço? Eu pego essa onda de serra, jogo aqui nesse comparador, e aí, o que eu fiz aqui? Eu converti esse PWM aqui numa tensão contínua, variável de acordo com o duty cycle desse PWM, e que, por sua vez, eu controlo, então, gerando aqui um outro PWM da frequência que está oscilando esse cara aqui. Então, esse cara aqui, através desse trim-pot aqui, eu ajusto essa frequência para oscilar na velocidade que eu quiser, ou seja, oscilar aí com 70 kHz, oscilar em 100 kHz. Então, eu prefiro fazer dessa forma porque eu tenho mais, vamos dizer assim, eu trabalho com a frequência mais alta, e é óbvio que nesse ponto aqui que vai sair essa frequência, eu tenho a possibilidade de trabalhar com indutores na parte de saída, né, que é essa parte aqui,
indutores com menos indutância, né? Então, quanto mais alta a frequência, menos indutância. É claro que também tem um contra, né? Ou seja, uma desvantagem em trabalhar com alta frequência, porque enquanto mais alta a frequência, mais que os transistores MOSFET, no caso da saída aqui, vão aquecer um pouco mais por causa da alta frequência. Bom, então, pessoal, esse PWM aqui já em uma outra frequência, ele é injetado nesse ponto aqui, como vocês veem. Esse integradinho aqui é o IR218K, é um integradinho muito interessante, e vocês podem estar pesquisando o datasheet dele aí, né? É um integrado que você joga um sinal aqui, quando está nível alto ele sai um nível alto aqui, quando está nível baixo ele sai um nível baixo aqui, então ele fica diferente daquele R2153, né, que o 2153 ele é um oscilador, esse aqui não, ele é só um drive mesmo, e é muito prático esse integradinho de 8 pino aqui, para fazer essa função. Bom, essa parte aqui de saída aqui, como vocês podem observar, trata-se de 5 saídas, né? Cada etapa dessa aqui elas vão trabalhar exatamente com o mesmo PWM, e que por sua vez, cada saída dessa está configurado de acordo com a potência desses transistores. Esses transistores deixa eu aproximar aqui, é o IRFP264, são transistores de 38 amperes cada um, né? E como vocês viram no vídeo anterior, eu já mostrei a placa, como é que vai ser colocado nos dissipadores de calor deles, ou seja, no formato mesa, né? E o que acontece? Eu adicionei também esses diodos aqui, cada diodo desse aqui, pessoal, eles têm amperagem para 20 amperes, né? Então, eles têm símbolo de 2 diodos, mas na verdade é um único componente. Ele é o MUR 2020, que é para 20 amperes, isolação para 200 volts. Esse tipo de diodo ele é encapsulado no encapsulamento TO220, estilo um transistor tipo 31. E o que acontece? A função desse diodo, pessoal, é justamente evitar que volte a tensão da bateria para cá. Porque isso é de suma importância, porque uma vez que esses blocos vão trabalhar em paralelo, então vamos supor, se você enrola essa bobina desse indutor aqui com uma diferençazinha pequena em termos de indutância desse outro aqui, isso pode causar um desequilíbrio entre 2 ou mais blocos desses. E aí aquele que está tendo um pouco mais de amperagem vai acabar sofrendo um pouco mais, e o que é pior, se não tivesse esse diodo, um vai servir de carga para o outro e aí complica. Então, para evitar esse tipo de problema, eu adicionei esses diodos aqui, que são diodos de proteção, para que não volte a tensão da bateria para as etapas de saída. Para quem não está entendendo muito para que serve isso aqui, pessoal, isso aqui é um conversor book, né, do tipo síncrono. O que quer dizer isso? Nesse ponto aqui, na porta desse transistor MOSFET aqui, na porta desse, é colocado então o PWM, com a defasação, claro, de 180 graus de cada um, né? E de forma que tem nesse processo, nesse integradinho aqui, ele já tem um tempo morto de 500 microsegundos, né? 500 nanos, se não me engano, é bem pequeno o tempo morto dele. Não tem como ajustar para mais ou para menos esse tempo morto. Então é o seguinte, essa função aqui é justamente que vai pegar a tensão da placa que vai entrar aqui, que vai ser em torno de 100 volts, né? E vai reduzir então para a tensão de carga para as baterias, que eu vou trabalhar a princípio com 48 volts, né? Porque no momento ainda não tem bateria suficiente para trabalhar com 96 volts. Mas a intenção é trabalhar com 96 volts. Então é isso, pessoal. É um projeto, assim, em termos esquemáticos, é um projeto bastante simples. Simples assim, para aquele que tem entendimento de eletrônica, lógico. Para aquele que não tem entendimento de eletrônica, fica complicado para você entender. Mas é como eu disse, é só você acompanhar o curso que eu vou dar sequência, o curso de eletrônica, que você vai entender a eletrônica de uma maneira muito mais ampla. E aqui nesses pontos aqui, pessoal, é justamente onde vai ser ligado o painel solar, né? E se você observar, nesse ponto aqui, quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é onde a pessoa vai estar ligando uma fonte auxiliar. Por quê?
Porque esse controlador de carga, pessoal, ele não é um simples controlador de carga, ele tem a possibilidade de você ligar uma fonte auxiliar. Qual é a função dessa fonte? A função para que esse controlador trabalha como se fosse um no-break. Ou seja, quando chegar à noite, que a placa solar evidentemente não produzir mais energia, e aí você quer se prevenir para quando acabar a energia da concessionária. Vamos supor, você que não tem muitas baterias, é óbvio que suas baterias não vão aguentar a noite toda, né? Então o que acontece? Quando, igual na região que eu moro aqui, costuma acabar muito a energia. Então o que acontece? Aí a gente coloca uma fonte auxiliar para quando o sistema se desligar, que tiver energia, né? Ele vai se desligar quando a bateria chegar no limite especificado pelo usuário, que essa especificação vai ser possível especificar tudo lá pelo aplicativo do celular, que eu vou estar mostrando provavelmente no próximo vídeo esse aplicativo. E aí o que acontece? A pessoa especifica lá, vamos supor, eu especifico para quando chegar a tensão da bateria, uma hipótese de que ele vai trabalhar com 48 volts, e claro, sabemos que 12 vezes 4 é 48 volts, e tem muita gente que gosta de deixar a bateria chegar no máximo em 12 volts, né? Mas sabemos que a carga máxima da bateria se concentra entre 12 e 10,5. Então é aí onde a bateria vai segurar a tensão, nessa região que a bateria vai segurar a tensão. Eu aqui em casa eu costumo deixar a bateria baixar até, no caso, no momento agora eu estou trabalhando com 24 volts, então eu regulei para 23,5. Quando chega em 23,5, o sistema passa para a energia da rua, automaticamente. E é claro, isso tudo é feito totalmente pelo o próprio controlador de carga. Dispensa você comprar aquele monte de coisa para poder você fazer essa modificação aí de automação. Tudo é feito de forma pelo próprio processador que está no controlador de carga. Então o que acontece? Então você instalando uma fonte aqui, quando vamos supor, chegou na tensão de desligar, de passar para a rede, né? Aí ele passou para a rede, aí ele fica monitorando a tensão da energia da rua. Se caso a energia da rua vir acabar, ele torna a acionar o inversor para alimentar a casa, lógico, para iluminar a casa, e aí ele vai baixar até chegar no nível mínimo da bateria, que no caso, de acordo com o fabricante, né, da Freedom, é 10,5 volts, seria uma carga profunda, é chamada de tensão final. Então o que acontece? Tem dois níveis para você calibrar, a tensão final e a tensão reserva. Eu chamo de tensão reserva, aquela tensão onde vai baixando a tensão, baixando, e aí chega naquele ponto, e aí reserva aquele resto de carga para uma suposta queda de energia que vinha acontecer durante a noite, né? Então você tem ainda aquela reserva de carga para o sistema voltar a acionar e utilizar então. Aí o que acontece? Com a fonte auxiliar, vamos supor que acabou a energia durante a noite, o sistema vai utilizar então a reserva da bateria, e aí o que acontece? Passa aí, vamos supor, 1 hora, 2 horas utilizando a reserva da bateria, e aí quando voltar a energia, ele vai, logicamente a fonte está ligada na rede da rua, aí o sistema vai passar a carregar a bateria pela energia da fonte auxiliar. Então é para isso que se usa essa fonte auxiliar aqui, mas não é necessário, ou seja, é opcional essa fonte auxiliar, essa entrada da fonte auxiliar. Então eu vou estar mostrando aqui agora a parte da placa. Então conforme vocês observam aqui que está o esquema, ou seja, o projeto da placa essa que eu já mostrei para vocês na prática, né? Então aqui está todo a disponibilização dos componentes, tudo certinho, né? E se caso você queira montar, arriscar montar, se você tem um conhecimento eletrônica, assim que eu fizer os testes, que se é que vai ser preciso fazer alguma alteraçãozinha, alguma coisa, que às vezes acontece se você ter que adicionar algum componentezinho, né? Mas assim que eu comprovar o funcionamento, eu vou estar disponibilizando esse projeto de forma gratuita nos comentários. Não vou estar disponibilizando ainda nos comentários deste vídeo, mas nos próximos eu vou estar disponibilizando assim que eu concluir os testes então. Então, pessoal, eu creio que vocês já entenderam, não há necessidade de eu mostrar detalhes aqui na placa, né, de formato virtual, né? Esses integradinhos que você vê aqui são justamente os integradinhos da etapa de saída.
E, enfim, eu já mostrei essa placa na vida real, então eu creio que dispensa eu estar falando de muitos detalhes aqui. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês terem acompanhado esse vídeo aí, né? E peço que vocês compartilhem pra gente esse vídeo aí, dê o seu like aí, não esqueça de dar o like para fortalecer o canal da gente aí, né? E a gente ficar mais empolgado para poder fazer mais vídeo para vocês. Como eu disse, eu vou estar disponibilizando esse projeto de forma totalmente gratuita para você estar baixando aí, montando, você que tem conhecimento em eletrônica. E você que não tem conhecimento em eletrônica, se caso quiser adquirir conhecimento, eu vou estar dando sequência àquele curso de eletrônica que eu iniciei. E muito em breve também vou estar gravando mais e mais vídeos sobre dicas de CNC também, que eu sei que tem muitas pessoas interessadas em novas dicas aí. E dicas também do SketchUp, como utilizar ele, mais e mais maneiras de utilizar. E é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez toda a atenção de vocês aí, a paciência de vocês estar acompanhando aí. E que Deus abençoe todas as famílias de vocês, que Deus console o coração daqueles que perderam seus entes queridos por causa dessa maldita enfermidade. E um conselho, pessoal, nunca se esqueça do seu Criador. Lembre-se sempre que ou mais cedo ou mais tarde você vai ter que prestar conta a Deus. E aí o que acontece? É importante que enquanto há tempo de salvação, entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque o fim dos tempos está chegando. E independente se você crê em Deus ou se não crê, Jesus vai voltar, ou você querendo ou não. Mas enfim, para você que já é doméstico na fé, ou seja, crê no Salvador, continue assim, continue se santificando, porque você só tem a ganhar. Mas é isso, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus permitir.